Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 21 de setembro, dia da árvore. Você já plantou a sua árvore hoje? De preferência uma árvore nativa da sua terra. Uma árvore que seja sua contemporânea. Evite árvores exóticas. Eu lembro em tempo de grupo escolar que dia 21 de setembro era dia de plantar árvore. Nós plantávamos árvores no terreno da escola. Eu não sei quantas árvores eu já plantei na vida. Certamente mais árvores do que livros. E por falar em livro, eu quero recomendar um livro para vocês. Esse aqui, A Cobra Fumou, do Diel Magalhães. O Diel Magalhães foi sargento, ele fala em sargento de transmissões, deve ser sargento de comunicações. Ele se formou em Química, curso superior, ele trabalhava na Shell, fluente em inglês, fala e escrita em inglês, uma letra maravilhosa que a gente vê aqui no livro, porque o livro se baseia em escritos dele, mais ou menos diários, que ele ia escrevendo num caderno tudo que acontecia, desde a saída do Rio de Janeiro até chegar a Nápoles, eu disse, e depois o caminho da FEB. Ele ganhou a Cruz de Combate, se destacou, e eu estou falando nisso porque hoje é o dia do início da batalha pelo Monte Prano. Durou 6 dias. A FEB e os americanos é que fizeram a cobertura de artilharia. Depois de uma artilharia para fazer, o termo é outro, mas o que me ocorre agora é exaustão do inimigo, a força brasileira foi em frente, né? E foi mais uma vitória do Brasil. Aqui, LVM, editora LVM e A Cobra Fumou, de El Magalhães. Ele nasceu em 1920 e morreu com 93 anos, em 2013. Excelente, olha, fácil de ler, muito claro e interessante, até as anotações dele são legíveis. Uma letra como hoje não se vê mais. Escreveu nesse caderno aqui, ó. Muito bom. Então vamos à conversa de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Sexta-feira eu ganhei um presentão. Toda a coleção da revista Realidade. Marcou época no jornalismo brasileiro contemporâneo. Eu ganhei do Aloysio Carvalho, jornalista veterano, memória viva do rádio dos anos 50, 60 e do jornal. Foi do jornal O Globo, enquanto eu estava no Jornal do Brasil. E o Aloysio me deu a coleção inteira. Deu um trabalhão para trazer, porque é pesado. Era uma edição por mês. Eu estou com a edição de dezembro de 1968. 1968, governo militar, né? Aí eu abro aqui propagandas. Opa! Depois de Capital de Karl Marx, Civilização Brasileira lança outro grande empreendimento, Lenin, obras selecionadas. Mais embaixo, os intelectuais e a organização da cultura, Antônio Gramsci. Até eu já estava acreditando na censura, que é tão publicizada, né? Fala, censura do governo militar, censura do governo militar. 1968, uma página inteira de propaganda das obras de Lenin e de Gramsci. E qual é a capa?
Luiz Carlos Prestes, o líder, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Tentou derrubar o Getúlio em 1935, depois foi anistiado por ele, depois passou a apoiar o Getúlio. Se não me engano, ele estava no palanque do comício de 13 de maio com o Jango, com o Brizola, com o José Serra, que era presidente da UNE, fez um discurso terrível. Olha só. Entrevista com Luiz Carlos Prestes. Entrevista com muitas páginas, do Paulo Patarra, a entrevista. Ele foi posto num carro, vendado e levado para uma fazenda que ele acha que era na estrada São Paulo-Belo Horizonte. Veio de São Paulo. E lá Prestes o esperava. A única condição, ele tirou as fotos, era de pegar Prestes só de perfil. Parece que ele tinha feito uma cirurgia plástica. Daí a razão do aqui, este rosto não existe mais. Não? Várias páginas com Prestes. Prestes estava escondido porque ele estava condenado a 14 anos de prisão. É como se tivesse pego um batom e escrito "Perdeu Mané" lá no granito da estátua da Justiça de Temes. E Prestes diz aqui que não tem mais luta armada, não adianta no Brasil, que para derrubar governo, né, que é esse sempre foi o objetivo dele, instalar um regime comunista, derrubar governo só com um golpe militar, ou guerra externa, né, ou uma invasão, ou uma conspiração dentro do palácio. Dizendo aqui. Pois é, e foi anistiado também. Foi anistiado por Getúlio, pela anistia ampla, geral e restrita de 79, como foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, esses que estavam em Copacabana hoje gritando anistia não. Estava lá o Djavan também. Né? Chamaram cantores para fazer show e atrair gente para dizer anistia não. Avenida Paulista, idem. Aqui em Brasília foi na frente do Museu da República. Anistia não. Botaram Paulinho. Botaram não, né? Não vamos espalhar essa responsabilidade que é do presidente da Câmara, Hugo Mota. Foi ele que botou o Paulinho da Força para ser o relator. Relator de quê? Aí foram lá na casa do Michel Temer, que é o constituinte, é um jurista, não é constituinte, não, é especializado em direito constitucional. E foi presidente da República, como vice de Dilma, impedida de continuar governando. Foi lá o Aécio, que já foi candidato a presidente da República, foi governador de Minas, foi presidente da Câmara, foi senador, é deputado. Falar com Temer por uma anistia, agora não é mais anistia, agora é sobre o tamanho das penas. Para o que teriam que alterar leis que foram aplicadas na Dona Débora, né? Crime de escrever com batom na Estátua da Justiça, foi um dano profundo, usou instrumento incendiário, inflamável, foi um dano muito profundo ao patrimônio público, ela estava dando um golpe de Estado, né? Essas coisas. Não precisa inventar ironia, porque isso já é irônico de per si, né? E aí precisa diminuir, digamos, golpe de Estado, pena 12 anos, reduz para 2. Aí eu estava conversando com um desembargador agora e disse, puxa, mas então vai estimular o golpe de Estado, se a pena é só 2 anos. É perigoso. Ou os 2 anos, ou 4 anos, ou vai diminuir a pena, enfim. As penas de Código Penal, né, ou de outras leis penais,
são para demover qualquer intenção criminosa. O sujeito, olha, eu vou estuprar. Né? Ah, não, mas é crime hediondo, é isso, é aquilo. Não. Ao menos o sujeito fica assustado com a pena que pode ter. Então, vai reduzir a pena completamente ilógico. Né? Diminuir uma pena para um golpe de Estado, que é uma coisa grave. Quando é golpe de Estado, que não deve ser confundido com manifestações do povo, origem do poder. Se a manifestação chega a ponto de danificar patrimônio que é do público, a pessoa deve indenizar o público, ou seja, o tesouro do público, pelo dano. E deve receber uma pena para não fazer mais isso. Mas aí tem que comprovar que foi ele. Não pode dizer, olha, você estava num grupo em que um destruiu tal coisa, então todo mundo vai pagar. É isso que foi decidido. Bom, só mais uma coisinha. O presidente Lula já chegou a Nova York, a Janja já está lá há muito tempo, já foi às lojas, essa coisa toda. E nesse meio tempo, o Trump conversou com o Xi Jinping sobre a compra do TikTok. O Trump vai estar na mesma reunião da ONU em que estiverem Lula e Janja. O Trump talvez passe perto ali da Janja, a Janja podia aproveitar. Olha, ensina a gente a censurar o TikTok. Porque já que não está mais com o Xi Jinping, eu já pedi para ele. Não? Todo mundo já sabe o discurso de Lula. Os jornais já deram. E a grande surpresa é o discurso de Trump. E o que vai acontecer na semana que está entrando. Porque Marco Rubio, o secretário de Estado, prometeu que serão ampliadas as sanções ao Brasil. E, bom, só para informar, o ministro da Saúde não foi, ele poderia ter ido, mas estava limitado. Olha, só pode sair do hotel para a ONU, da ONU para o hotel. Meu filho, você vai para a escola, mas é só para a escola, não vai se desviar para fazer outra coisa, se encontrar com os amigos. E, então, com Lula foram os dois ministros de Relações Exteriores, o de fato e o de direito, né? O Celso Amorim e o Mauro Vieira, nessa ordem, ministro da Justiça, Lewandowski, e, obviamente, já que Lula vai para lá também para fazer propaganda da COP30 em Belém, Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. De Brasília, Alexandre Garcia.